conheço o professor Maurício Costa muito antes dele me conhecer. Antes de eu me tornar um mentorado por ele, eu já conhecia o site dele e os ensinamentos do professor Maurício já foram que definiram para mim que seria possível ingressar na carreira de diplomata. Em 2010, 2011, quando eu já tinha certeza de que era isso que eu queria, eu comecei a pesquisar bastante sobre o concurso. Entrei em vários sites e foi aí que eu encontrei o blog que o professor tinha, o blog que chama Diálogo Diplomático, e comecei a pesquisar vários textos. Lá, na época que eu entrei, ele já estava falando sobre terceira fase, segunda fase. Aquilo para mim era algo que parecia muito difícil, né? O concurso de fato é muito difícil e parecia até impossível. Eu olhava os guias, e ele falava em guias de estudo e tal, e eu comecei a olhar os guias de estudo, e aí que eu ficava com medo mesmo do concurso. E comecei a pesquisar os posts antigos do Diálogo Diplomático, do blog, e encontrei um texto do professor Maurício que para mim mudou minha vida, que foi quando ele explicou a preparação dele. Ele vinha de um background um pouco parecido com o meu, tinha que trabalhar, e começou a estudar ainda em Porto Alegre, na terra dele. Ele não tinha muito acesso a curso, e estudou sozinho em bibliotecas por 2 anos, e disse que no final fez um curso preparatório das últimas fases, e foi aí que ele foi aprovado. Lá pelo 7º período da faculdade, eu disse, não, vou fazer isso, vou começar a montar minha biblioteca e pesquisar livros. Então comecei a seguir o método do diálogo diplomático, sem saber que era um método de coach, um método do professor Maurício. Em 2015, eu fui até a última fase do concurso e me tornei finalmente aluno do professor Maurício. Ainda não conhecia pessoalmente, apenas pelo Facebook. Foi então que eu fui aluno dele de segunda fase e nos tornamos amigos, e ele me deu várias dicas fundamentais para as outras fases do concurso. Em 2016 veio uma surpresa que para mim foi maravilhosa, que foi o que realmente fez toda a diferença na minha motivação e me fez retornar ao concurso, do qual eu estava pensando em desistir em 2016, foi quando o professor me ofereceu uma bolsa de coach. E aí, na verdade, foi o momento que eu tive de colocar em prática, em contato diretamente com o professor Maurício, tudo aquilo que ele já tinha me ensinado por meio do texto, chama O Óbvio Ululante. Para mim é um texto que foi seminal. Aquele texto eu copiei para vários amigos, quem me perguntava sobre a carreira, por que eu estava estudando, se eu não tinha acesso a ir para os grandes centros, como é que eu estava tentando uma carreira que parecia tão distante para mim. E aí eu disse, não, tem um cara que fez assim, começou estudando, lia as obras completas e tal, e conseguiu. Em 2016, para mim, aparentemente era o ano em que eu tinha menos chances de passar no concurso, porque a vida estava muito atribulada, as condições para a minha preparação estavam muito adversas na vida pessoal, e o blog e a oferta do professor de me dar, a confiança que ele teve em mim, de me dar uma bolsa de coaching, para mim foi assim algo que eu me arrepio. Ele parecia alguém tão distante, né? Uma história tão próxima, mas alguém muito distante. E foi através do blog dele, como já falei, que eu conheci, que eu vi que era possível, que eu me inteirei do concurso e de repente tornar-me aluno dele, ter contato direto com ele, trocar com ele minhas ânsias, as minhas angústias em relação ao concurso, as minhas percepções erradas que eu tive e corrigi-las diretamente em contato com ele, foi algo que transformou a minha preparação e não só transformou a minha vida. O coaching, ele parte de um princípio com o qual eu já concordava, de que não há atalhos. O que a gente deve achar, na verdade, é o caminho certo, e uma vez que a gente encontra o caminho certo, é trilhá-lo. Então, o que ele nos ajuda a encontrar mais rapidamente, o programa de coaching, é o caminho, não o atalho. E qual seria esse caminho e como funciona o método? E isso eu acho que faz toda a diferença. Ele baseia-se na ideia de que o diplomata e o candidato precisam de uma formação realmente sólida e de uma carga de leitura e de um compromisso com a leitura que deve ser essencial e deve ser prioritário na sua preparação. Então, o professor Maurício, no coach, ele trabalhava com metas, e eu acho que isso é essencial também em qualquer objetivo, metas semanais de leituras e com textos sempre bem selecionados, direcionados para a preparação, para o concurso. E além de haver a colocação de objetivos, além dele determinar os objetivos da semana
com base numa perspectiva sempre de longo prazo. Isso que era interessante. Ele tem a percepção do longo prazo, mas as tarefas são de curto prazo, e aí você tem a sensação de que a cada semana você está realizando um objetivo. E às vezes você, tão focado que está, quando você está sozinho, você pensa tanto no resultado e esquece de que o processo, o resultado só vai ser alcançado no momento em que você se apaixona e que você se integra com o processo, é que você consegue o resultado. Por causa disso, você perde, pela sua dificuldade em ter a percepção do todo, você perde de vista que em cada semana, a cada dia, conquistando cada meta diariamente, que você vai conseguir a meta final. Então, muitas vezes, no começo do processo do coach, o professor passava um livro e eu ficava, pô, mas tem tanta matéria para ler, tanta coisa para estudar, por que fazer isso? Eu tinha perdido de vista que o longo prazo, o resultado de longo prazo, ele na verdade ele se concretiza com os pequenos resultados de curto prazo. E quando o tempo vai passando e você vai realizando as atividades e você vai percebendo que o seu conhecimento está se consolidando a partir daquelas leituras, você se sente mais confiante para fazer todas as fases do concurso. E eu acredito que é um método que faz realmente a diferença para nós, porque ele não trabalha com subterfúgios, nem trabalha com atalhos. Ele trabalha com a realidade do concurso, o concurso como ele é, e ele nos ajuda, não, como falei, a encontrar atalhos. Ele nos ajuda a descobrir qual é o caminho a ser trilhado, ainda que esse caminho seja longo, e vai ser. E ter essa percepção de longo prazo que o professor tem, mas cuidando sempre para que o curto prazo seja produtivo, é o que faz o programa de coaching diferenciado. O processo do coaching influenciou diretamente o meu resultado de primeira e terceira fase, porque, em primeiro lugar, ele me dava confiança. Me deu confiança a partir das leituras que eu fiz durante todo o coaching. Em segundo lugar, o professor tem uma programação, o professor Maurício, uma programação que leva em conta as necessidades do longo prazo, e quando você vai chegando perto do TPS, ele vai adaptando as leituras às necessidades do TPS. Então, a ajuda principal que eu posso... O grande diferencial que isso fez para a minha aprovação, na verdade, não é coincidência o ano da minha aprovação ter sido o ano em que eu tive acesso ao coaching, não é coincidência. É que eu passei a perceber que há diferentes fases no concurso, que exigem diferentes formas de preparação e de foco. Então, o professor Maurício, ele sabe dividir o seu tempo não só a cada dia, e esse é o problema de muitos candidatos. A gente pensa na semana, em a cada dia, mas a gente não tem a perspectiva de programação entre o começo da preparação até o dia da prova. E isso deve se alterar. Você não vai estudar as mesmas coisas que você estuda no começo do ano e quando o edital está próximo. Você tem que se adaptar a essas diferentes fases. E uma vez que saiu o edital, o ritmo, as ênfases também devem mudar. Só que quando a gente está sozinho, a gente acredita que a gente tem um programa fixo a ser cumprido e que tudo é importante na mesma medida para todas as fases. E não tem que ser estratégico. E o coaching do professor Maurício, ele tem essa noção de visão estratégica do que é a prova. Não só tática, de produção diária, de leitura e aquela coisa frenética, não. Existe uma lógica estratégica que leva em conta as diferentes fases do ano e as diferentes fases do concurso e os diferentes estágios de preparação dos diferentes candidatos. Então, eu acho que ele tanto serviu para mim, que já estava no nível mais avançado, quanto tem ajudado, eu vejo colegas que estão começando agora na preparação para o concurso. Na terceira fase, você precisa relacionar diferentes obras, diferentes conteúdos, diferentes disciplinas. E essas leituras que a gente faz, essa orientação bibliográfica que faz parte do coaching, ela, para mim, em primeiro lugar, deu confiança para que eu respondesse as questões de terceira fase, e segundo, deu conteúdo. Não é ter uma noção do conteúdo. Às vezes, na primeira fase, se você tem noção de um tema, você pode ser estratégico e acertar uma questão. Mas na terceira fase não tem como você fugir.
Você precisa ter o conteúdo. Você precisa ter a leitura das obras que a banca quer que você conheça. Então, um professor, um coach com experiência no concurso, que já leu centenas, milhares de espelhos, ele vai saber indicar por o caminho a ser seguido. Então, na terceira fase, para mim, fez toda a diferença o contato com o coach. O que é que você indica para a segunda fase do CACD? Eu respondo brincando sempre, 2 palavras, Maurício Costa. Foi o que eu fiz. Meu contato com a segunda fase do concurso aconteceu em 2015 e em 2016. E os cursos que eu fiz, os cursos com que eu tive contato, foram os cursos de redação do professor Maurício. E deram resultado. Hoje eu estou aqui. E eu acredito que a gente não mexe em time que está ganhando. E por que deu resultado? O professor Maurício, ele sempre parte, primeiro, de onde você está, com a noção de onde você quer chegar. E isso é fundamental. Se a gente não sabe em que posição nós estamos, quais competências a gente ainda precisa adquirir para fazer uma boa redação, a gente não vai conseguir fazer uma boa redação, por mais que a gente saiba qual é o modelo de uma boa redação. Então, o curso de segunda fase do professor Maurício, ele primeiro faz que os alunos nivelem em termos de conteúdos necessários para que você use na redação. Segundo, ele parte do estilo de cada aluno e trabalha em cima desse estilo de escrita de cada aluno para que ele se adeque à prova. Não é simplesmente enquadrar todo mundo num modelo de escrita homogêneo. Não. É possível perceber nas redações dos diversos alunos que fizeram a segunda fase e que foram alunos do professor Maurício, você vai ver que há formas de escrever diversas, às vezes os conteúdos utilizados são diferentes, mas que existe uma lógica, um fio condutor por trás. E esse fio condutor parte, sobretudo, do que a banca quer de um aluno que presta a prova de segunda fase do concurso do Itamaraty. A gente às vezes se pergunta, por que a prova de segunda fase tem 5 horas, você escreve menos laudos do que, por exemplo, uma prova de história. A prova de história ela tem menos tempo e você escreve mais laudos. Por que dão todo esse tempo para uma prova de segunda fase? Porque a prova de segunda fase é a prova tanto. Porque eles querem um estilo de escrita, uma forma de escrever, não um modelo enquadrado, um modelo pré-pronto, mas um mindset que é o ideal para o diplomata. Tem que saber analisar para poder saber escrever. E quem não tem um pensamento bem estruturado, não consegue escrever um texto bem estruturado. Então o professor Maurício, além de corrigir a sua gramática, ele se preocupa muito e no começo parece até excessivo com os caminhos analíticos que o candidato busca para escrever sua redação. Só que isso é a base, em primeiro lugar, do concurso. Você tem que ter não é um bom conteúdo em termos de erudição, mas em termos de estruturação do raciocínio lógico argumentativo. E isso é fundamental para as outras provas. Isso me ajudou, por exemplo, para redigir as respostas das provas de terceira fase. E vai ser fundamental e está sendo fundamental nesses primeiros momentos da carreira. O diplomata ele tem que escrever de forma coerente, concisa, de forma direta, de forma clara. E esse mindset, o professor Maurício, partindo do estilo, partindo do background de cada aluno, ele incute esse mindset em cada um dos seus orientandos, de modo que pessoas com diferentes formações, com diferentes estilos de escrita, conseguem atingir notas satisfatórias e muitas vezes notas excelentes no concurso. Para encerrar, eu acho que a palavra que define o meu contato com o professor Maurício, com o blog do Diálogo Diplomático, é gratidão. Eu sou infinitamente grato à primeira generosidade dele no começo, quando escrevia aqueles textos e havia pouquíssimo material. Então eu estava lá no Rio Grande do Norte, eu não tinha contato com diplomatas, não tinha contato com a carreira. E foi um blogzinho de um cara que tinha acabado de entrar na carreira, que começou a querer incentivar pessoas a correr atrás dos seus sonhos. E que um blog que eu acho que à época não tinha tanta visibilidade, mas que transformou a minha vida. E depois o contato com um coach fez o ajuste fino necessário para que eu conseguisse ser aprovado. Então, se eu pudesse resumir
tudo isso que eu falei, a palavra seria gratidão.